Voltando. Vamos lá, pessoal. Esperar vocês chegarem. Anotei aqui a pergunta sobre o medo, sobre os noticiários. Saudade, Bia! Que bom que a internet existe, não é não? Eu vi teu comentário há pouco aí, que bom que seria de mim sem os psicólogos, que seria de nós sem internet agora, hein? Carlinha, meu bem, bem-vinda! Tá viciada? Pois bem, toda quarta-feira, viu, gente? 21 horas. Vamos retornando aqui, vamos esperar o Manuel chegar. Se tiverem mais alguma pergunta, já vão colocando aí. Olha, chegou. Já vou chamar aqui. A outra já ficou gravada, tá, gente? Vou deixar essa continuação também gravado lá. Me perguntaram qual óleo que eu estava cheirando. É o hortelã-pimenta. Olá, Emanuel. Vamos voltar? vamos Então, lá. estavam comentando em relação ao medo, relacionando com o noticiário e questionando como lidar, né, com essa realidade. A gente sempre vai resvalar por esse assunto, não tem como, né? Hum. E aí, como que a gente pode lidar? Tem alguma dica para gente, para essas pessoas que têm medo? Foi a mesma pergunta a mesma pessoa que perguntou em relação à imunidade emocional e imunológico. E aí eu penso que, baseado no que tu falaste, né, se o meu emocional está abalado, aquelas pessoas que não acreditam em nada, como a gente estava falando de espiritualidade, vão para frente da TV, a chance dela de repente desestabilizar tanto o imunológico quanto esse emocional é muito maior, né? Sim, sim. Continuando o que a gente estava falando naquele momento, só para contextualizar, antes de entrar Tá, na pergunta específica, né? Então, existem pesquisas hoje que comprovam isso, o quanto esse estado de integração psicológica, esse estado de bem-estar psicológico, esse estado de congruência, ele é um estado que favorece uma maior resistência do sistema imunológico e, consequentemente, uma menor vulnerabilidade a doenças, a contaminações, inclusive a vírus, né? sim, Então isso é comprovado cientificamente. Como eu te falei, não há uma separação, não tem um local da mente nem um local do corpo. Está tudo conectado, está tudo um complexo interligado. Não é à social. toa que, por exemplo, pessoas que sofrem de ansiedade, que geralmente pessoas que têm um funcionamento muito ansioso, são pessoas que geralmente apresentam quadros biológicos de problemas digestivos, né? De problemas gástricos, de problemas envolvendo questões intestinais, estomacais. Por quê? Porque é uma região que está completamente conectada com a emoção. Então, esse é um exemplo prático e concreto do quanto não há essa separação, do quanto Sim. não há essa subdivisão, está tudo conectado. E aí, pegando a pergunta aí, quem foi que fez a pergunta? É o nome da pessoa? Ai, não lembro quem foi. Não peguei, desculpa. Tá, ok, tudo bem. Então, respondendo a pergunta da pessoa em relação a como enfrentar esses medos, eu vou te responder do ponto de vista como psicoterapeuta, né? O que eu visualizo como uma possibilidade diante disso. E eu acho que quando você fala medo, você não está falando se referindo só ao contexto de pandemia, né? Você Sim, está se referindo ao medo de uma forma geral. Não dá para tapar o sol com a peneira, tá? Não dá para você fingir que não tem esse que não medo. tá vendo. Não dá para você conviver com esse medo Debaixo do tapete. sem que ele te sinalize o tempo todo que ele está ali presente. Eu gosto de fazer uma comparação, e aí eu acho que essa comparação vai te esclarecer acerca disso aí. Eu gosto de fazer uma comparação em relação a esses conteúdos nossos, medo, ansiedade, preocupação, tensionamento de forma geral, como se fosse esses sentimentos, eles são carteiros. Eu faço essa analogia. Perfeito. Eles são carteiros. Qual é a função do carteiro? Trazem a mensagem para gente. O carteiro ele tem uma função bem definida lá pelos correios, né? Qual é a função dele? É bater na tua porta e te deixar uma correspondência.
Só que o teor dessa correspondência é variado. Pode ser uma carta de aprovação num concurso público, como pode ser uma cobrança do Serasa. Né? E então, é só você que pode receber, ainda tem isso. E alguns carteiros, bem lembrado, e alguns carteiros, eles vêm com um protocolo que só a pessoa, só o destinatário pode receber, ou seja, ele tem que assinar atestando, recebi a correspondência, tal. Ou seja, os nossos sentimentos são carteiros. Eles têm uma informação a ser decifrada. Eles têm uma informação a ser interpretada e a ser lida pela pessoa, não pelo terapeuta. Pela pessoa. O que o terapeuta vai fazer é te acompanhar nesse processo e te auxiliar nessa compreensão. Então, o meu olhar de fora, o meu olhar terapêutico, ele vai compartilhar contigo situações que eu estou percebendo, situações que estão ali se desvendando sobre o meu olhar e que, de repente, você não esteja se dando conta. E aí, naquele momento, eu vou pegando a tua analogia da lanterna, né? É como se estivéssemos nós dois num pântano escuro, o pântano da experiência, e cada um com uma lanterna. A pessoa com uma lanterna e eu com outra. E a gente está caminhando aqui, meio que tateando esse terreno juntos, né? Sim. E aí a pessoa está me dizendo assim, olha, essa parte aqui é meio escura. Eu não sei muito como é que lida com essa parte aqui, não. Eu não quero muito acessar esse caminho aqui, não, porque ele tá meio pegajoso, ele tá meio grudento. Eu prefiro pegar um outro caminho ali. E eu tô com a pessoa nisso. Sim. Eu não tô aqui para dizer para ela, não, você vai ter que percorrer esse caminho aí sim. Bora, eu vou te arrastar por esse caminho que você tem que ir. Não, eu tô com a pessoa para acompanhá-la nas suas decisões, para acompanhá-la nas suas questões e para tentar compartilhar o máximo de impressões que estiverem ao meu alcance naquele momento para aquele processo. Então, os sentimentos, eles querem nos dizer algo e o medo não foge a essa regra. O medo ele precisa ser dialogado, ele precisa ser olhado de frente, né? A gente precisa acessar esse conteúdo que vem à tona e através desse acessar, você vai desvendar possibilidades diante disso. Ou seja, é quase como se você estivesse lendo o próprio livro, o livro interno da sua experiência. E aí nesse momento que você acessa esse medo, que você entra em contato, esse é o termo que a gente utiliza na psicologia, a gente entra em contato com esse sentimento e ele vem à tona em toda a sua visceralidade, você consegue vislumbrar possibilidades de conseguir se reconciliar com ele. É como se a gente dissesse, o que você está querendo me dizer? Sim, o que esse medo está querendo me dizer? Perfeito. Ela colocou em relação aos noticiários. Algumas pessoas vão acessar o noticiário e não vão sentir esse mesmo medo, né? E aquela que perceber esse medo em si, o que ele está querendo me dizer? Do que eu tenho medo realmente? É de morrer? Né? É de não sair daqui? Será se o fato de estar em casa é pior do que pegar o vírus, estar de repente em família, num contexto que eu não estou acostumado, de ter que olhar para dentro de mim, né? Porque muita gente se depara hoje com esse medo. Eu estou aqui, eu não tenho mais nada para fazer a não ser acessar alguns sentimentos. E aí o bicho pega. E a grande questão que conteúdos, quando eu acesso esse medo, por exemplo, quando eu ligo a televisão e acesso o noticiário de que tantas 1000 pessoas morreram no mundo de Covid-19 naquele dia, que conteúdos essa informação me permite acessar em mim? Quando eu olho aquilo, que conteúdos acabam sendo acessados dentro de mim com aquela notícia e que me fazem estremecer, e que me fazem agonizar por dentro? Eu vou dar um exemplo, o contato com a finitude. Isso. O quanto é difícil entrar em contato com a morte. Né? Porque quando eu olho, por exemplo, o funerário, quando eu assisto um funerário de alguém, quando eu assisto um noticiário que alguém morreu, por mais que eu não conheça essa pessoa, isso me remete à minha morte. Isso me remete a uma certeza que eu tenho, absoluta. E que eu prefiro não ficar, né, não acessar, não
experienciar mesmo que seja através do outro. E aí, Érica, é como se a pessoa nessa hora dissesse assim, pegando aquela analogia do pântano, é como se a pessoa dissesse assim, eu quero desligar minha lanterna agora, não quero ver isso não. Não quero ver. Perfeito. Gente, show de bola. Se vocês tiverem mais alguma pergunta por mim, a gente ficava aqui mais tempo, mas vamos liberar o Manuel. A gente pode marcar uma outra live, um outro momento, né, não, Manuel? Com certeza. Foi fantástico, maravilhoso. Muito obrigada pela tua participação. Muita gente aqui elogiando, parabenizando, e dizendo, ele dá aula, e é isso mesmo, ele dá aula, gente. Infelizmente, então, muita gente que se prontificou aqui a ser cliente, paciente, não vai poder. Teve uma senhora idosa aí que falou assim, comigo ele atende. Estou falando de mamãe que entrou aí. Comigo ele atende. Mãe, desiste. Ele vai indicar outra pessoa, né, Manuel? Exatamente. É isso mesmo. Quando alguém me procura, né, algum conhecido, alguma pessoa que eu tenho já uma vinculação do passado me procura, eu costumo fazer isso. Eu costumo encaminhar para um colega de confiança. Né? Eu conheço algumas pessoas que eu assino embaixo, que eu respeito muito o trabalho dessas pessoas. Eu já tenho aqui na agenda já os encaminhamentos certos aí. Legal. Aí nesse caso, sim, a gente... Pode falar. Não, era outra coisa, pode falar. Não. Tá, eu ia falar, nesse caso sim, a gente concebe aquela ideia das pessoas que dizem que não precisa de psicólogo, basta ter amigos para, nesse caso, dá para te acessar, né? Como amigo, sem compromisso. Claro, com certeza. Como amigo sim, como amigo a gente pode bater um papo. Só que não vai ser um papo terapêutico. Agora que a gente vai ficar com um pouco de medo do jeito, igual lá a história do Divaldo, do jeito que o psicólogo olha pra gente, né, e desvenda. É isso aí. E é isso, assim, eu queria aproveitar esse momento para te agradecer, Érica, pelo convite. Eu te agradeço muito. Por ter proporcionado esse espaço para a gente falar, para a gente desmistificar um pouco essa ideia da psicoterapia, falar um pouco de como é que funciona o processo terapêutico, até para poder despertar esse olhar mais sensível das pessoas acerca do quanto psicoterapia não é para quem tem, não é só para quem tem transtorno mental, não é só para quem está precisando de internação, não. Psicoterapia é para qualquer pessoa que queira se conhecer, para qualquer pessoa que queira ter uma intimidade maior consigo, para qualquer pessoa que queira ter um espaço para falar sobre si. Então não tem contraindicação, psicoterapia não tem contraindicação nesse sentido, né? Então eu queria te agradecer por esse espaço, queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco e que pacientemente, né? Imagina, nem sentiram, rapidinho eles... Colocaram o seu tempo aqui à disposição desse nosso diálogo. Espero que tenha feito sentido para vocês. Quero dizer que fez muito sentido para mim, né, tudo isso aqui. E fico disponível para outras oportunidades a gente se encontrar. Com certeza. Aproveita e já coloca aí, gente. O Manuel, vou colocar aqui o @ dele. Tá. Se bem que já ficou no meu... Isso. É @manuel.gcj. Manuel.gcj. Isso. Certinho, deixa eu fixar aqui. É isso, pessoal. É isso aí. Eu agradeço a presença de todos também, Manuel. Muito obrigada, foi maravilhoso. Até a próxima. Valeu, Érica. Tchau. Tchau. Tchau.